Depois de focar nas posturas, vamos pensar em algumas práticas necessárias para garantir que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para ter um processo de sucessão saudável e positivo. Adoro a analogia da corrida de revezamento, que é usada em muitas conversas sobre sucessão. Creio que ela seja usada com frequência porque se encaixa nesse reconhecimento de que estamos correndo uma corrida. Há um momento em que nos é confiada a liderança, mas ela faz parte de uma história maior. E mais uma vez, para nós, seguidores de Jesus, acreditamos que fazemos parte de uma história maior do que apenas o nosso momento específico nela. Pensando nisso como uma corrida, quais práticas nos permitiriam fazer todo o possível para garantir que estejamos engajados em uma prática de sucessão saudável? Quero me concentrar em 3 delas. Identificamos 7 etapas, mas em nosso tempo juntos, quero me aprofundar um pouco mais em apenas 3 áreas específicas de foco. A primeira é a ideia de começar a treinar agora. Quase todos que não tiveram uma sucessão bem-sucedida gostariam de ter começado antes. Quase todos dizem que não tiveram tempo suficiente, que foi apressado, que não parecia que tinham tempo suficiente para essa conversa. E o que estamos fazendo para começar a treinar agora? Tiger disse isso muito bem. Ele disse que a falta de planejamento antecipado é o principal motivo pelo qual o planejamento da sucessão não dá certo. Houve um exemplo de uma sucessão que deu certo. Foi uma história que eu acho que teve esse momento em particular. Alec Hill liderava a InterVarsity e houve um momento em que Alec estava em uma sala de reuniões com os outros líderes e percebeu que havia uma idade semelhante para todos eles, o que significava um momento semelhante de transição. E se eles não fizessem algo naquele momento, não estariam preparados quando a hora chegasse. Assim, eles começaram a criar grupos de liderança, começaram a ter uma maneira intencional de investir na próxima geração de líderes. E eles iriam fazer isso com muita clareza e intencionalidade, criaram o sistema. Então, depois de terem feito isso, Alec recebeu a notícia de que estava com câncer. E se você lê o livro dele, Living in Bonus Time, ele detalha como foi essa jornada. Mas uma das coisas que aconteceu foi que esse diagnóstico causou uma necessidade imediata dele sair de suas responsabilidades de liderança. Se ele não tivesse contribuído com a organização durante anos, aquele teria sido um período extremamente turbulento. A verdade é que eles haviam criado uma cultura de contribuição, de ter essas conversas. Acredito que este é um exemplo incrível. Quando ele passou o manto da liderança para Tom Lin, creio que foi uma transição saudável. O Tom fez um trabalho incrível ao assumir esse papel e liderar a InterVarsity nesta próxima etapa. Ele reconheceu que se não tivessem começado naquela hora, não estariam prontos. E o mesmo provavelmente é verdade para todos nós. Comece agora. Gosto de como o Ronald Blue faz. Eles realizam uma reunião de CEOs nesse processo, trazem os 12 principais líderes e passam os 18 meses seguintes ministrando-lhes treinamento financeiro e de liderança. Eu adoro isso. Foi por isso que quis incluí-lo aqui. Eles percebem que os líderes devem liderar por um período limitado e se comprometem em transferir como e quem deve fazer o quê. Ambos são fundamentais para quando a transição ocorrer. É necessário não só o conhecimento, mas também os relacionamentos. Então, a primeira coisa a fazer é começar a treinar agora. Este é um ótimo dia para começar a tomar as medidas necessárias para ser intencional no planejamento e na preparação para a transição. A segunda parte é muito simples. Crie o plano. O fundador da Hope International, Jeff Rutt, não gosta de falar sobre o inesperado ou sobre algo terrível acontecendo conosco, então falamos do caminhão de donuts. O que acontece se formos atropelados pelo caminhão de donuts? Parece ser uma boa maneira de partir, considerando o contexto. Então, falamos sobre o caminhão de donuts e criamos um plano de curto e longo prazo que é revisado anualmente com a diretoria. Uma prática simples, mas que tem um curto prazo. Se hoje eu sair do escritório e for atropelado por um caminhão de donuts, sabemos o que acontece. Há clareza sobre o que acontece do ponto de vista da liderança da Hope International. Há também um documento sobre o longo prazo e que identifica os líderes, internos e externos, e o que estamos fazendo para investir neles, para que, quando esse dia chegar, não se chegar, mas quando esse dia chegar, estejamos prontos. Então, a segunda coisa é criar o plano de curto e de longo prazo.
E a terceira coisa é que esse é um momento em que você deve ouvir o treinador. Eu estava assistindo a um documentário sobre Steph Curry, que estabeleceu o recorde de 3 pontos da NBA, e é incrível que tem uma cena em que ele está trabalhando com seu técnico. E mesmo que ele esteja no topo do jogo e que tenha conseguido estabelecer recordes na NBA, ele sabe da importância de continuar trabalhando regularmente com um técnico. E não importa quantas vezes você tenha passado pela transição, acho que este é um momento em que você deve trabalhar com um treinador. Você deve trabalhar com pessoas que possam ajudá-lo a passar por esse processo. E provavelmente não apenas um. Eu adoro o livro Connecting. E esse livro, ele fala sobre mentoria de constelação. E eu adoro essa ideia de que quando se trata de um coach ou de um mentor, muitas vezes pensamos em apenas um indivíduo, apenas uma pessoa. Essa é uma visão muito limitada. Quando se trata de sucessão, vemos que as pessoas que passaram por um bom processo tiveram vários coaches. Provavelmente tiveram um especialista que os ajudou a pensar onde estão e para onde estão indo. Às vezes, as diretorias tinham um indivíduo que vinha e fornecia orientação, mas esse é apenas um tipo. Também tinham um grupo de amigos, indivíduos que eu chamo de amigos das 3 da manhã. Os que, se forem 3 da manhã, aparecerão e terão franqueza, confiança e estarão acompanhando a pessoa, não apenas durante o processo, mas depois. E também a parte interna, que é um pouco complicada, mas que são as pessoas com quem você tem conversas regulares sobre planejamento de sucessão. Sou grato ao nosso diretor de RH. Conversas francas são bem-vindas, falando sobre esse tópico e como podemos nos certificar de que estamos prontos. E também o que estamos fazendo. Se você teve uma transição bem-sucedida, em quem está se baseando? Quais são os outros líderes em quem você pode investir? A ideia é de que esse é um momento que você quer estar cercado de instrutores. Você quer ter amigos, ter pessoas que o acompanhem durante esse período. Então, novamente, esses são apenas 3 pontos para aprofundar um pouco mais, mas cada passo é importante. E, novamente, talvez voltando ao primeiro, hoje é um ótimo dia, se ainda não começou, para dar esses passos ativos no planejamento. Se você acredita na missão que está cumprindo, se ama seus colegas e ama o trabalho para o qual foi chamado, então a transição é importante. Vamos fazer tudo para nos preparar para esse momento em espírito de oração. Adoro o fato de termos esta frase no nosso manual de diretoria. Ela é ótima e é um lembrete para cada um de nós que diz o seguinte: somos corredores de revezamento que recebem um bastão e têm a responsabilidade de não deixá-lo cair, mas de correr fielmente com ele. Somos responsáveis pelo que não nos pertence. O sucesso é alcançado quando deixamos para trás uma organização mais forte e saudável no dia que passamos o bastão adiante do que no dia que o pegamos pela primeira vez. Que essas palavras sejam verdadeiras para você e sua liderança. Estou torcendo por vocês do C12 e pelo trabalho que estão fazendo. Sou grato por poder estar com vocês.